Oi, galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Alê e hoje nós vamos de podcast Conte a Sua História. Essa história ela é contada pela própria inscrita, mas antes vou pedir para você deixar o seu like porque isso ajuda o canal a crescer. Também vou falar do Valeu. O Valeu é uma gorjeta que você pode deixar para o canal, fica embaixo do vídeo, fica ali o cifrão, você pode deixar a sua gorjeta ou através do Pix que está na descrição do vídeo. Vou pedir para você também que comente o que você acha dessa história e se você conhece alguém que está passando por essa situação, compartilhe esse vídeo. Ale, muito obrigada, viu, pela sua atenção, parabéns pelo canal, parabéns por sua boa iniciativa em alertar as pessoas, sabe, principalmente mulheres. É a primeira vez que eu falo com uma pessoa de fora. Eu estou no Brasil, eu sou do Brasil e me ocorreu de acontecer. Há 3 meses que eu estou no Instagram e há 2 semanas eu recebi uma mensagem. Como eu já disse lá nos comentários, né, teve uma pessoa que me alertou também e eu fiquei muito agradecida por isso. Aqui a gente tem que mandar os áudios curtinhos, né, então eu vou mandando conforme o tempo é possível aqui. Mas ocorre que, como eu te falei agora há pouco, no áudio anterior, eu não tenho experiência a respeito disso, então eu recebi a mensagem de uma pessoa me oferecendo um aplicativo para ganhar dinheiro, falou que ficaria rica, muito rica, e eu fiquei desconfiada porque eu também não sou tão ingênua assim, a ponto de cair logo de cara, né? Mas querendo ou não, acabou que aconteceu da pessoa falar muita coisa e eu não sabia dessas questões de golpes e tudo mais. Na verdade eu não sabia, eu não me lembrava que eu já tinha visto reportagens na TV aberta há uns 2, 3 anos atrás. Mas eu não me liguei, sabe? Acho que por questões emocionais e tal, eu acabei dando importância e fui falando com essa pessoa. Disse que o nome era Michael James, eu pedi o nome dele verdadeiro, ele falou, escreveu Michael James, algo assim. E só que o nome da página dele no Instagram é James Kelly, algo assim, também, não sei se está certo, mas eu printei, eu tenho aqui fotos da página. Claro que pelo que eu vi ontem já sumiu tudo, eu não consigo acessar mais. Tem lá ainda como seguir, mas não me aceita mais como seguidora, sabe? Ai, Ale, eu tô bem atrapalhada assim pra conversar, mas enfim, eu vou tentar resumir pra não tomar tanto seu tempo. Mas do fundo do coração eu agradeço por você ter se interessado em ouvir. Começou, falou do aplicativo e tudo mais, e daqui a pouco continuou falando mais coisas, falou que estava apaixonado, que não conseguia mais ficar sem falar comigo e que nossa, N coisas, sabe, Ale? Muitas coisas, muitas mensagens românticas, praticamente todos os dias, altas horas. Eu vi ele online no tal do bate-papo, que eu não sei bem como é que funciona, mas eu via que quando eu respondia para ele, ele aparecia escrito assim, no bate-papo. E aí eu fui ligando uma coisa a outra, eu sou de ficar investigando. Eu falei, bom, esse bate-papo deve ser que a pessoa está falando com outras pessoas. Aí ele falou, não, eu tô falando com você sozinha, meu amor, minha paixão, minha linda, posso te dar um apelido? Eu te amo muito, eu tô apaixonada. Eu quero te encontrar, em breve eu vou ao Brasil para te conhecer. E já tinha dito também que... Ai, Ali, eu tô fazendo uma confusão danada aí, mas eu espero que você me entenda. Ele já tinha dito nas primeiras mensagens que procurava um relacionamento e uma mulher boa que o levasse ao altar. E aí eu perguntei sobre a questão dele ser casado ou não. Ele disse que era viúvo, tinha uma filha. E é isso, que
estava noivo, mas que a mulher só pensava em dinheiro e ele acabou terminando. Então ele estava em busca de uma estrangeira. E aí eu fui falando, me deparei com o teu canal, aí foi que meus olhos abriram, sabe? Eu falei, peraí, esse negócio não tá certo. Foi N mensagens, viu, Alessandra? Pode acreditar. Eu não sei nem, eu tô assim meio atordoada. A última mensagem foi ontem de manhã, quando ele me falou que estava vindo ao Brasil e que eu tinha que ter 3 dias para poder recebê-lo. Me perguntou onde era o aeroporto mais perto de mim e falou que tinha pedido férias antecipadas. Aí eu expliquei que não é assim que funciona, que eu nem conheço ele, ele também não me conhece, a gente precisava conversar mais e que não dava para eu receber ele agora, né? Aí ele respondeu que ok, já que eu não queria recebê-lo, que ele ia cancelar as férias e também o voo, que ele já estava pretendendo comprar a passagem online. Então eu pedi que ele esperasse, né, pra gente continuar conversando, queria conversar com ele melhor, por videochamada e tal. E aí ele ligou, já tinha, olha, Alessandra, foi a 3ª vez que ele fez chamada de vídeo, mas como a colega falou nos comentários, ele ficou nervoso quando eu falei que se tratava de um golpe, falou que eu não estava acreditando nele e que ia fazer a videochamada. Então ele fez bem rapidinho mesmo, vi o rosto dele e aí falou assim, isso semana passada, porque foram 3 chamadas rapidinhas, sabe, Alessandra? A primeira chamada, quando eu disse para ele que tinha medo, que a questão do golpe, talvez ele fosse um golpista, ele ficou nervoso e falou, agora eu fiquei muito bravo com você, preciso desligar e amanhã a gente conversa. Fiquei muito nervoso e vou chorar. Desse jeito, falou que era filho único, enfim, teve toda essa conversa, sabe? Mas resumindo de ontem, que foi a gota d'água, foi quando ele falou isso aí. Falou que estava reservando a passagem e para vir ao Brasil. E aí eu falei pra ele que não é assim. Aliás, ele já tinha me pedido o meu endereço, viu, Alessandra? Ele pediu endereço, pediu pra mandar presentes, falou que queria me surpreender, me chamou de baby, né? E aí eu falei que não tinha como mandar meu endereço, porque... Aí eu já tava alerta, viu, Alessandra? Eu não tinha visto ainda o seu canal, não, mas eu já tava um pouco alerta. Falei, esse negócio tá muito rápido. Falando que me ama e apaixonado, como que pode em pouco tempo e tal. Aí eu falei que não, o endereço eu não tinha como mandar porque eu estava com o endereço incerto, que ele precisava esperar até eu estabilizar, estava de mudança, enfim, nada disso ocorreu, viu, Alessandra? Eu não mandei endereço, eu não estava mudando coisa nenhuma, eu só estava alerta, sabe, Alessandra? E aí eu falei que não podia enviar endereço, ele me pediu umas 3 vezes e falou o nome completo e endereço para poder a empresa entregar. Falou que em poucos dias a empresa ia entregar. E quando ele insistiu, porque eu falei que não tinha como mandar, que ele esperasse alguns dias, falou que não podia esperar porque já estava com a empresa. Falou que os produtos já estavam com a empresa. Aí eu falei que ele tinha que esperar, porque eu não tinha como mandar endereço ainda não. Falou que quando eu tivesse o endereço ok, para eu mandar, que ele ia me surpreender. Enfim, não mandei. A última conversa foi ontem de manhã, quando ele disse que estava com as passagens praticamente compradas. Foi quando eu disse que ele precisava esperar, que não é assim e tal. Aí ele, logo em seguida, antes disso, Alessandra, falou de novo, te amo muito e não quero viver sem você, nós vamos viver juntos, eu quero você na minha vida, nós vamos dormir agarradinho, eu quero te beijar, te abraçar muito forte, todas as noites. E aí, ontem de manhã foi a gota d'água e
Eu odiei passar por isso, sabe? Eu odiei mesmo. Eu acho que as pessoas não podem brincar com os sentimentos dos outros desse jeito. Imagina as mulheres que caíram nesse golpe, sabe? As pessoas que ficaram com sentimentos abalados, as mulheres que passaram por isso, você imagina? Um lixo desse, desculpa falar assim, Alessandra, mas um lixo desse tem que pagar. De alguma maneira tem que pagar. Desculpa que eu não tenho com quem falar, eu não falei pra ninguém porque eu tenho vergonha de falar pras pessoas. Eu tô falando com você. E eu não consegui chorar todos esses dias, agora que eu tô chorando. Eu fiquei muito indignada. Aí ele falou, você me empresta R$ 500 pra minha filha que tá precisando e eu tinha reembolso em 2 dias. Aí eu falei, como assim? Eu sabia que eu estava sendo enganada, eu sabia, ainda bem que teve pessoas boas. Eu falei desse jeito, Alessandra, eu falei, eu sabia. Eu estava esperta, eu estava alerta. E tem pessoas boas que nos alertam para esse tipo de coisa e chamei ele de ordinário, de monstro. Mandei várias mensagens, uma atrás da outra. Xinguei de tudo que eu pude. Eu não sei se ele leu, se ele viu, eu realmente não sei. Ficou tudo azulzinho, mas eu não sei. Eu só sei que eu precisei desabafar. Eu xinguei muito, muito, muito mesmo. Aí falou que eu não podia chamar ele de golpista, que eu já tinha visto ele na videochamada. Ligou de novo várias vezes, eu não xinguei de monstro, de ordinário. Falei que ele estava destruindo o sentimento das pessoas, que ele parasse com isso, porque ele será cobrado. Aqui ou não sei aonde ele será cobrado. Ele e toda a equipe dele que faz isso há de ser cobrado por todo o mal que ele está causando nas pessoas. Eu xinguei muito, muito mesmo, viu, Alessandra? Falei bastante coisa, repeti todas as frases que eu tinha mandado uma vez, eu mandei outras vezes. Monstro, ordinário, golpista. Falei que ele é um lixo. E depois o WhatsApp ele também já tinha me pedido, eu passei e mandei também no WhatsApp muitas mensagens, repeti várias vezes. E aí no WhatsApp também eu falei tudo que eu mandei pelo Instagram, eu mandei pelo WhatsApp, mas logo em seguida sumiu tudo, aí já não chegou mais. A foto também que estava lá não tá mais, só tem o número do telefone. Mas não chega mais mensagem nenhuma. E via Instagram, eu não bloqueei nem restringi, mas eu creio que ele tenha feito isso. Talvez até continue me acompanhando pela rede social, né? Porque eu não bloqueei. Eu não sei se eu devo fazer isso, mas eu deixei porque eu fiquei assim indignada e se ele voltasse a falar, eu queria falar mais coisas ainda, sabe? Por isso que eu não bloqueei. Mas eu creio que ele tenha feito isso sim, porque as mensagens não chegam mais. As mensagens, eu digo, Alessandra, as que eu enviei. E aí também não dá mais para segui-lo. Quando eu clico em seguir, aparece assim, ocorreu um problema, tente mais tarde. Enfim, não dá mais para acompanhá-lo. Mas eu tenho o nome dele, quer dizer, o nome que tá na conta, né? Não sei se é verdadeiro. Eu printei uma foto que ele postou lá na página dele. É uma foto de Jesus, sabe? Alguém comentou lá, 1 ou 2 pessoas. E eu também acabei comentando. Depois excluí meu comentário. E é isso, Alessandra. Desculpa por tantos áudios, por falar tanto aí, viu? Me desculpa, mas eu precisava falar. E obrigada por nos ajudar. Não sei se você consegue abrir, Alessandra, mas só lembrando de um detalhe aqui. Quando eu chequei o Instagram dele, ele postava, sabe, conferência, como se ele falou que trabalhava numa empresa de petróleo,
Inclusive, quando eu apertei lá para tradução, ver original, né? Estava trabalhando numa empresa de equipamentos para segurança, algo petróleo, algo assim. E ele postou lá conferência, sabe? Como se ele tivesse em conferência, tivesse dado uma conferência na empresa, tinha foto dele dentro de uma sala com várias cadeiras. Falou que amava flores, postou também umas flores e dizendo que amava. Postou uma imagem de Jesus. Postou mais o que tinha lá. Ele num lago e duas pessoas apenas, só sempre comentários poucos, que eu vi que você também comentou isso, né? Várias mulheres seguindo e ele seguindo várias também, coisa que eu questionei. Ele falou que é porque ele seguia de volta, mas não tinha nem tempo de ir lá conversar com elas, mas só mulheres. E postou, né? E alguém comentou assim, belíssima imagem, ele num lago, assim, uma paisagem bonita. Ah, entendi, Alessandra. A foto, aquele homem realmente é real, né? Sabe, Alessandra, a primeira chamada de vídeo que ele fez, eu consegui ver o rosto dele. E era o mesmo. Ou será que eu estou enganada? É possível que ele tenha... Eu estou confusa, sabe? Porque a foto, ok, você pode manipular, mas e a pessoa em si? Até porque, Alessandra, eu não falo o idioma dele, eu cheguei a avisar isso. Aí ele falou, não tem problema, eu falo em português com você. E quando eu falei de não saber o idioma, ele falou, não tem problema, eu vou te ensinar muito bem. E falei de ter medo de viajar de avião, ainda não viajei. Ele chegou a falar, aqui tem muitos brasileiros. Meu Deus, Alessandra, como eles são capazes, como eles são monstruosos, né? É o que eu te falei, é muita indignação que a gente sente, sabe? Foram 3 chamadas de vídeo, curtinha, como eu te falei. Ele falou, você quer que eu te mostre o surreal? Eu vou te fazer uma videochamada. E aí foi assim, as duas bem curtinhas. Como eu não falo o idioma, apenas olhei, ele também olhou. E uma vez ficou nervoso, porque eu falei que estava esperta, que podia se tratar de um golpe. Da outra vez eu também questionei, ele fez novamente, mas foi curtinha. E quando eu percebi, quando ele pediu dinheiro para a filha, disse que era urgente e que me reembolsaria em 2 dias. Isso depois de ter dito que tinha saído do serviço, tinha pedido férias antecipadas para vir ao Brasil. Aí quando eu disse que não era assim, que precisava conversar melhor e tal, pra gente marcar para conversar, ele pediu o dinheiro para a filha e logo em seguida eu já matei a charada e falei tudo que estava engasgado na minha garganta. Não sei se ele conseguiu ver, mas que ficou azulzinho, ficou lá os tracinhos. E aí logo em seguida não tive mais acesso e ele ficou ligando e escreveu assim, atende a minha ligação. Só mais um complemento, Alessandra. Foram tantas palavras, tantas falas dele. Eu falei assim, olha, eu não conversei com nenhum homem fora do meu país. Eu não gostaria de ser magoada, machucada. E ele falou, eu nunca vou te machucar, meu amor, eu te amo muito. Eu já te amo muito. Eu nunca vou fazer mal a você. Eu te quero como nunca. Eu não vejo a hora de ter você na minha vida. Teve uma noite que ele falou assim, boa noite, sonha comigo porque eu sonho com você na minha vida para sempre.